Olá, meu bravo, olá, minha brava, sejam todos vocês muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. Chega mais, porque hoje nós vamos falar aqui de um assunto importante e ó, que tá quentinho, hein? Saiu recentemente uma decisão do ministro Alexandre de Moraes lá no STF sobre a Lei de Improbidade Administrativa, tá bom? E a gente vai comentar um pouco aqui sobre ela hoje, porque isso pode ser cobrado na sua prova. Você sabe, eu sou o professor Arnon Arruda Simões. Aqui estão os meus meios de contato, tanto o meu Instagram quanto o meu e-mail, tá bom? O Instagram Arnon, @prof, _Arnon Arruda, meu e-mail arnonasimões@gmail.com. Meu bravo, minha brava, me acompanha aqui porque nós vamos falar sobre esse assunto muito importante aqui, ok? Gente, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada, foi uma medida cautelar, tomada na ação direta de inconstitucionalidade número 7236 lá do Distrito Federal. Assim como essa ação direta da inconstitucionalidade, várias outras foram propostas perante o STF, porque em 2021, ou seja, ano passado, foi aprovada uma alteração na Lei de Improbidade Administrativa, uma alteração tão grande que para muitos nós temos uma nova Lei de Improbidade Administrativa, tá bom? Muito embora seja a mesma lei, só que com uma alteração substancial. Para muitos agora está muito mais difícil se responsabilizar um agente que cometeu o ato de improbidade, certo? Não por acaso tivemos várias ações diretas de inconstitucionalidade, uma vez que vários juristas entendem que essas alterações ferem o texto constitucional. Beleza? Aí eu até deixei as informações sobre essa DI para vocês. Quem propôs foi o CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e o ministro relator é o Alexandre de Moraes. Nessa ADI, o Alexandre de Moraes ele deferiu uma medida cautelar. O que é uma medida cautelar, gente? É uma decisão provisória, decisão que pode ser revista a qualquer tempo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, seja confirmando, seja revogando, tá bom? É uma decisão provisória em que ele vai suspender os efeitos, a eficácia de alguns dispositivos da Lei de Improbidade, incluídos pela Lei 14.230, tá bom? Não é que esses dispositivos foram declarados inconstitucionais. Isso vai ser decidido lá pelo plenário quando for concluído o julgamento dessa ADI. Por hora, o relator apenas suspendeu seus efeitos. O que isso significa na prática? Significa que esses dispositivos continuam ali na lei, com certeza, mas eles não podem ser aplicados. Então, nos processos judiciais que discutam ações de improbidade, nas ações de improbidade, os magistrados não podem utilizar esses dispositivos porque eles estão com sua eficácia suspensa, os seus efeitos estão suspensos por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ok? Então, até que essa decisão seja revista, seja para revogar ou alterá-la, esses dispositivos não são aplicáveis mais à improbidade. E aí, quando o julgamento dessa ADI for concluído, o que vai acontecer? Aí, se por acaso essa liminar for confirmada, aí sim, esses dispositivos vão ser declarados inconstitucionais e retirados do nosso ordenamento jurídico. Mas até o momento eles continuam na lei, porém, eles não podem ser aplicados porque os seus efeitos estão suspensos. Deu para entender? Isso é uma medida cautelar, provisória, que é deferida pelo relator quando ele entende que existe um risco muito grande para a coletividade, de um modo geral, se aqueles dispositivos continuarem a produzir seus efeitos. Beleza? Então, eles estão na lei, eles não foram revogados nem declarados inconstitucionais ainda. Porém, eles não são aplicados hoje, não podem ser aplicáveis. Por quê? Porque a decisão cautelar do ministro Alexandre de Moraes suspendeu seus efeitos, tá bom? Vamos lá. Vamos agora passar para esses dispositivos um a um para que você entenda, beleza? Primeira coisa, gente, olha aqui. O artigo 1º, parágrafo 8º. Olha o que nos dizia esse parágrafo 8º, que foi introduzido pela Lei 14.230. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Gente, essa inclusão aqui da Lei 14.230, ela dizia o seguinte: se um agente público pratica um ato que pode ser questionado depois como sendo um ato de improbidade, só que ele praticou esse ato se baseando em uma decisão de um tribunal, em uma jurisprudência que defenda aquilo que ele fez, aquilo que ele praticou,
ele estaria isento, não seria um ato de improbidade administrativa. Como assim? Apenas para fim de exemplo. Imagine que um tribunal de justiça lá de Rondônia, por exemplo, né, tenha decidido que, por exemplo, a aplicação de uma determinada verba pública sobre uma forma, né? Vamos imaginar, né, que um edital não tenha sido publicado com um período razoável de publicidade, o tribunal entenda que não, naquela decisão de um caso específico, sim, dando um exemplo aqui, né, a publicação de um edital por pouco tempo não violaria, por exemplo, o princípio da publicidade. Vamos imaginar que tenha sido um tempo exíguo, 1 dia, 2 dias, 24 horas. Então, um agente público aqui no estado de Minas Gerais publica um edital por apenas 24 horas. Isso é apenas um exemplo, tá bom? Olha, me baseio na decisão lá do Tribunal de Justiça de Rondônia, que entendeu que nesse caso não era, então, um ato de improbidade publicar com prazo tão pequeno, tão curto. Isso é só um exemplo, ok? Vamos imaginar que, nessa situação, o agente se baseasse nessa decisão. Isso é o que está previsto nesse parágrafo 8º do artigo 1º. Se você se baseia em uma jurisprudência, ainda que não seja a jurisprudência mais dominante, qualquer ato que você venha praticar não pode ser um ato de improbidade. Isso, de acordo com a decisão de Alexandre de Moraes, cria uma insegurança jurídica grande, porque os agentes públicos podem procurar qualquer decisão, qualquer julgado aí de tribunais pelo país, que sejam ou que não proíbam, né, ou que vão no mesmo sentido de um ato que ele quer praticar, que é um ato sabidamente ímprobo. Então, o simples fato de haver uma decisão judicial, né, em outra circunstância, validando aparentemente aquela conduta, não retira a sua natureza de ato de improbidade, tá bom? Então, se a conduta do agente público for considerada um ato de improbidade, ainda que tenha respaldo numa decisão judicial qualquer, isso é o que dizia o parágrafo 8º, e o agente não responderia por improbidade. Como é que está agora que o ministro Alexandre de Moraes deferiu a medida liminar? O que acontece? Esse parágrafo ele está suspenso, os seus efeitos estão suspensos. Então, se o agente público hoje for acusado de improbidade e ele se basear sua defesa dizendo, olha, não, um tribunal de justiça do estado tal entendeu, por exemplo, que isso não é improbidade. Não adianta. Não interessa a decisão dos outros tribunais. Vai ter que avaliar exclusivamente a sua conduta hoje. Ok? Tá comigo? Vamos que vamos. Artigo 12, parágrafo 1º. A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos 1º e 2, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, né, em caráter excepcional, estender aos demais vínculos, considerado o caso e a gravidade. Gente, o que diz esse artigo 12, parágrafo 1º? Esse artigo 12, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: quando alguém for punido pela perda da função pública, ele só vai poder perder a função que ele exercia no momento em que ele praticou o ato de improbidade. Qual foi a grande sacada aí dos parlamentares ao aprovarem essa alteração na LIA? Os políticos no Brasil, comumente políticos de carreira, eles ocupam vários cargos eletivos. Então imagine que hoje alguém, prefeito da cidade de Belo Horizonte, pratique um ato de improbidade administrativa e comece a responder o processo. Quando o processo chegar ao seu fim, ele já pode ser, por exemplo, senador, governador, deputado federal. E de acordo com esse artigo 12, parágrafo 1º, ele não poderia mais perder o seu cargo, porque ele só poderia perder o cargo, ou de mesma natureza, daquele cargo que ele exercia quando praticou um ato de improbidade. Hoje ele é governador, mas na época era prefeito. Então ele só poderia perder o cargo de prefeito. Não vai mais perder o seu cargo, não vai mais perder a função pública. Era isso que dizia o artigo 12, parágrafo 1º. E esse artigo, esse parágrafo, ele teve os seus efeitos suspensos. Então, meu amigo, se for determinada a sua perda da função pública, não importa. Você vai perder a função pública. Seja a mesma função que você exercia no momento que praticou o ato de improbidade, ou seja a função atual, seja ela diferente ou não. Ok? Então, já que o artigo 12, parágrafo 1º dizia que eu só poderia perder a função que eu praticava no momento da infração ou uma função de mesma natureza, já que seus efeitos foram suspensos, como é que fica hoje? Hoje você perde a função pública, seja ela qual for, tá bom? Já que esse artigo 12, parágrafo 1º está suspenso. Eu era governador na época que pratiquei o ato, hoje eu sou senador. Vai perder o cargo, vai perder a função pública. Beleza? Próximo, artigo 12, parágrafo 10. Para efeitos da contagem de prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado.
Gente, vamos explicar primeiro o que é que diz esse parágrafo 10 e como é que fica agora sem ele. Dizia o seguinte: nós sabemos que uma das penalidades possíveis para a prática do ato de improbidade é a suspensão dos seus direitos políticos por um certo tempo. O que diz esse artigo 12, parágrafo 10? A partir do momento que você teve uma ação de improbidade, veio a sentença de primeiro grau, olha, determina a suspensão dos direitos políticos daquele agente público. Ok. Recorreu-se ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça manteve essa penalidade. O artigo 12, parágrafo 10 diz que a partir do momento que um tribunal, ou seja, um órgão colegiado, tem mais de um magistrado, que um tribunal confirmou a suspensão dos direitos políticos, todo esse tempo a partir daí já vai ser contado como suspensão dos direitos políticos. Mas, gente, peraí. Presta bem atenção. A suspensão dos direitos políticos, mesmo sob a vigência do artigo 12, parágrafo 10, só vai começar a surtir efeito, só vai ser para valer a partir do momento que transitar em julgado, certo? Então, o Tribunal de Justiça, um órgão colegiado, confirmou a suspensão dos direitos políticos, o agente não vai ter suspenso seus direitos, não. Mas o artigo 12, parágrafo 10, que já começa a contar. Olha o que está dizendo. Vamos imaginar que o Tribunal de Justiça hoje confirme a suspensão de direitos políticos de alguém, numa ação de improbidade, certo? Então, vamos imaginar que a partir de hoje demore mais 5 anos para o processo transitar em julgado, certo? Transitou em julgado, ficou definido a sentença que condenou o agente lá, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos por 8 anos, por exemplo. Então vamos imaginar que hoje transitou em julgado. Esses 8 anos que ele vai ter que cumprir de suspensão dos direitos políticos, neles eu já vou abater 5 anos, que foi o tempo entre a decisão do órgão colegiado, o Tribunal de Justiça em segundo grau, até o trânsito em julgado. Mas, gente, nesse período não estavam suspensos, não. Ele tinha seus direitos políticos normalmente. Ou seja, era um benefício, né? Enquanto durava ali esse processo, a partir do momento da decisão colegiada até o encerramento, até o trânsito, já contava para fins de suspensão dos direitos políticos? Aí não, né? Então a eficácia desse dispositivo foi suspensa, o que significa dizer que hoje é o seguinte: o prazo de suspensão dos direitos políticos só vai começar a correr quando a decisão transitar em julgado. Simples assim. Então, se a decisão judicial, que determinou a suspensão dos direitos políticos transitar em julgado em 2022, é a partir de agora que eu começo a contar essa pena de suspensão dos direitos políticos. Se foi por 8 anos, 2022 mais 8, até 2030. Beleza? Tranquilo? Então, eu não abato o tempo passado de processo, não. Artigo 17b, olha o que nos diz aqui. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deve-se realizar a oitiva do Tribunal de Contas, que vai se manifestar com indicação dos parâmetros no prazo de 90 dias. O que diz esse artigo hoje, gente? Esse dispositivo hoje, parágrafo 3º, me diz o seguinte: quando alguém cometer um dano ao erário e tiver que ressarcir os cofres públicos pelo dano causado, nesse procedimento, para saber qual é o valor exato, eu tenho que ouvir o Tribunal de Contas. É isso que me diz o artigo 17b, parágrafo 3º. Ok? Esse dispositivo teve seus efeitos suspensos. Por quê? Se entendeu que isso dificulta o processo de ressarcimento do erário. Então, já que está suspenso esse dispositivo, como é que funciona hoje? Quando alguém tiver que devolver valores, ressarcir o erário, eu não preciso ouvir o Tribunal de Contas para isso não. Tá bom? Não preciso, não tem essa necessidade. Isso vai desburocratizar o procedimento para ressarcimento ao erário. Olha aqui, gente. Esse é o pior de todos, hein? A absolvição criminal, o artigo 21, parágrafo 4º, que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de improbidade, certo? Havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Código de Processo Penal. Gente, essa foi dose, hein? Olha aqui. Se um ato de improbidade praticado por alguém ser previsto em uma lei penal como crime, o indivíduo vai responder uma ação de improbidade e, simultaneamente, uma ação penal. Esse dispositivo, o artigo 21, parágrafo 4º, ele diz que se na ação penal o indivíduo for absolvido, não importa o motivo, foi absolvido, eu vou impedir o andamento da ação de improbidade. Eu não vou poder seguir com a ação de improbidade. Gente, imagine que alguém foi absolvido lá no processo penal por falta de provas. Simples assim. Não é porque comprovou que ele é inocente. Por falta de provas, a ação de improbidade não poderia prosseguir. Ou seja, isso era um grande benefício. Vamos imaginar que tivesse prescrito ali aquele crime. A ação de improbidade não poderia seguir. Não é que ele era inocente, é porque estava prescrito. Mesmo assim, não posso seguir com a ação de improbidade. Ok?
É isso que nos diz o artigo 21, parágrafo 4º. Só que, já que os efeitos desse artigo, desse dispositivo estão suspensos, como é que funciona agora? O indivíduo está respondendo a uma ação de improbidade ou uma ação criminal. Foi absolvido na ação penal? Pouco importa, a ação de improbidade continua. Pode ser absolvido na ação de improbidade? Pode, mas também pode ser condenado. Tá bom? As instâncias são autônomas. A decisão da ação penal não necessariamente vai impedir o andamento da ação de improbidade, já que o artigo 21, parágrafo 4º, está com os efeitos suspensos, ok? E, por fim, o artigo 23C diz o seguinte: atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos e de suas fundações serão responsabilizados de acordo com a Lei 9.096 de 95, que é a lei que regula os partidos políticos. É isso que nós encontramos lá na Lei de Improbidade. Porém, a decisão cautelar de Alexandre de Moraes deu uma interpretação conforme a constituição desse dispositivo. Vem cá. Esse dispositivo não teve seus efeitos suspensos. Ele continua em vigor. Ok? O que Alexandre de Moraes disse é que a interpretação desse dispositivo é a seguinte: ele continua em vigor. Os partidos políticos e suas fundações que praticarem atos irregulares respondem de acordo com a lei dos partidos políticos, Lei 9.096. Porém, isso não significa que está impedido de ter ação de improbidade administrativa. Essa é a interpretação que vai ser aplicada a esse dispositivo, tá bom? Essa parte grifada em amarelo você não vai encontrar na lei. Isso foi a interpretação que a decisão cautelar disse que tem que ser seguida. Então, o que está na lei é até a palavrinha 95, tá bom? Mas a decisão diz que é o seguinte: na hora de interpretar esse dispositivo, eu interpreto o seguinte: partidos e suas fundações respondem pela Lei 9.096. Só que podem também responder pela ação de improbidade. Tá bom? Esse dispositivo não teve os seus efeitos suspensos, mas a decisão de Alexandre de Moraes diz que a interpretação é essa, ok? Que pode ser responsabilizado pela Lei 9.096 e pode ser responsabilizado pela Lei de Improbidade. Tá bom? Meus bravos, agora, essa decisão ela é recente, saiu ontem, vamos ficar atentos a ela. E com relação à sua prova, a gente tem que analisar cada caso, edital por edital, para ver o perfil da banca, tá bom? Fato é que é uma decisão proferida de maneira cautelar, que já tem aplicação, e que, portanto, pode ser cobrada nas provas. E é importante analisar cada edital. Tá bom, meus bravos? Que você fica sempre atualizado. Um grande abraço e até o próximo encontro.